Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Sai da Caixa, um espaço reservado para a gente trazer assuntos de mulheres, mulheres mais maduras, empreendedoras, enfim, esse mundo maravilhoso da mulher e que a gente possa sair muito da caixa e compartilhar dicas e histórias com vocês. Eu já quero agradecer a Imperador Home Design por esse espaço lindo e estar nos acolhendo aqui e fazendo cenários lindos pra gente. Eu quero agradecer também quem me veste hoje, que é a Riquine, e a produção, que é do Espaço Rosângela Pontes. E principalmente eu quero agradecer as nossas convidadas, a Sandra Scami, psicóloga, e a Fernanda Martinez, arquiteta, engenheira... Arquiteta. Elas vão se apresentar. Sejam muito bem-vindas, meninas. Um minutinho para vocês se apresentarem e já se sentirem em casa. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, eu me chamo Fernanda Maioli Martinez, sou arquiteta e designer de interiores e também mãe. Sandra? Sou Sandra Scami, prazer estar aqui com vocês. Sou psicóloga, graduada pela UEL há 38 anos, atuo em psicologia clínica, mais especificamente dentro da minha formação, minha especialização, mestrado, que é dentro dessa área, né, de família e casais. Estou aqui para falar um pouquinho, então, dessa experiência e da psicologia como ciência. Muito bem. É isso mesmo, gente. O nosso programa, sempre vocês vão ver que nós temos convidados com as suas histórias incríveis e também profissionais, para nos aconselhar e orientar com cabimento. Então, quem falou isso? Tem quem falou isso. Tem. E isso é muito importante para que a gente possa trazer uma discussão, mas também trazer solução. O assunto de hoje é incrível e muitas mulheres aqui já passaram ou estão passando, que é uma gravidez não planejada versus uma gravidez planejada. Isso. E eu trouxe a Fernanda aqui, gente, porque eu sou uma mulher também bem fora da caixa e eu era nutricionista antes de ser apresentadora e influenciadora. E foi onde eu conheci a Fernanda e essa história dessa gravidez dela não planejada e mais do que isso, né, Fernanda? Gente, a Fernanda descobriu que estava grávida da sua primeira filha com 7 meses de gravidez. Acredito, e eu quero que a Fernanda conta um pouquinho dessa história pra gente, tá, Fer? Sim. Como você se sentiu? Divide essa parte da sua vida e quero que você fala desse seu comparativo, que eu acredito que agora o seu segundo filho foi planejado. Sim. Então, anos de diferença, né? Isso. De uma mulher menos madura para uma mais madura, de uma gravidez, além de ser sem planejado, uma loucura que descobriu com 7 meses que estava grávida e logo já teve filho. E agora, mais tranquila, anos depois e com esse planejamento. Isso. Então, a gravidez ela surgiu na minha vida de uma forma muito inesperada, né? Eu nova, indo pro 5º ano de arquitetura, então a minha preocupação era outra, né? Eu tinha outros planos e foi quando a maternidade chegou na minha porta de uma forma inesperada. Então, eu acredito que por uma questão de cultura e de crenças também, de sempre ter ouvido de pessoas próximas, né, que ter filhos acabaria com a sua vida, o que você vai fazer agora? Então isso ficou muito enraizado dentro de mim. E então, depois de sessões de terapia, depois de eu ter, né, tido a minha primeira filha, Helena, eu fui descobrir que eu passei por um processo de negação durante a minha gestação. Né? Porque eu fiquei mal, né? Eu tinha enjoo, eu emagreci muito, eu entrei assim num ciclo vicioso, uma depressão, e eu cheguei até fazer endoscopia, né? Porque a coisa não estava legal. E não, o que é isso que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo, né? E eu passei por tudo isso. Na endoscopia não viram também, né? E o meu suporte que eu tinha naquela época era minha mãe. Só que nós, como família, estava passando por um momento muito difícil, né? Então a gente teve uma perca na família muito próxima ali, né? Então, 2 percas, na verdade. Então, o foco da minha mãe estava em outra coisa, né? E passou despercebido até por ela, né? Que é mãe. Então, foram meses ali passando por isso, eu ruim,
foi quando eu fui fazer uma sessão de osteopatia por conta das dores que eu vinha sentindo nas costas, que aí a profissional me orientou, né? Então, olha, Fernanda, eu te indico você procurar um profissional da saúde, porque tem alguma coisa muito rígida que não é normal. Isso preocupou muito a minha mãe, né? Porque ela já achou que era uma coisa muito ruim. E eu fui, né? E eu cheguei lá, expliquei toda a situação, ele já fez ultrassom na hora e ele falou assim, ó, escuta aqui o teu problema, né? E o coração lá, Uau. Aí, quando ele viu a idade gestacional, aí eu sumi. Aí eu acho que eu fui pro céu, porque a hora que ele falou, menina do céu, você tá de 28 a 31 semanas, como assim? Aí aquilo assim, eu saí do ar, né? Então, pra mim, foi um choque muito grande de realidade, porque o meu sonho, né, eu sempre fui uma pessoa controladora, e ao meu ver, eu tinha a minha vida tudo sob o meu controle, né? E aí a maternidade veio e falou, não é bem dessa forma. E então, para mim, essa parte foi muito difícil mesmo, eu aceitar, né? Então, eu precisei trabalhar isso dentro de mim e aceitar esse momento, né? Aceitar minhas novas condições e enxergar o lado positivo, né? Então, depois que eu passei por essas sessões, eu percebi que, na verdade, no meu inconsciente eu sabia que eu estava grávida. Só que eu preferia muito mais acreditar que eu estava com uma doença. Eu cheguei a pensar que eu estava com câncer, entendeu? Para mim era muito mais aliviador do que eu imaginar que eu estava grávida. Porque eu tinha aquela cultura enraizada dentro de mim que um filho estraga e acaba com a sua vida. E além disso, um câncer não é escolha. Filho, de certa forma, mesmo quando não é uma gravidez planejada, é um ato que envolve a sua escolha. Sim. Né? Então, uma doença você não escolhe ter. Um filho, você fez alguma coisa para ter aquilo. Né? Então, além de tudo, traz para a gente esse sentimento de estar fazendo uma coisa errada. Sim. Né? Então é difícil mesmo. E o medo do julgamento, né? Sim. Porque você indo pro último ano de faculdade, né? Você que tida como um exemplo, digamos assim, grávida, né? Então, para mim foi muito difícil. Foram em torno de 2 anos para eu poder aceitar a minha nova vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, gostei de trabalhar, né? E tá buscando o que tem de novo no mercado. E quando chega um filho, você precisa desacelerar, né, em algumas áreas da sua vida. Então, foi um processo, só que isso só melhorou quando eu aceitei a minha história. Não, essa é a minha história, né, e eu preciso abraçar ela de verdade. Só que eu sempre falava, a Helena tinha uns 2 anos, e eu falava pra todo mundo, gente, pelo amor de Deus, vocês são doidos de ter filho, né, Deus me livre, nunca mais eu quero ter, né, você tá louco. E aí, eu acho que com a maturidade, né, e eu acho que eu fui, eu não sei se absorvendo, mas entendendo melhor a situação, e eu comecei a mudar esse pensamento, né? E eu falava assim, meu Deus, eu queria que Deus me desse uma nova oportunidade para eu enxergar a maternidade, né? Para eu ter a possibilidade de enxergar a maternidade de uma forma diferente, né? Será que é esse bicho de 7 cabeças mesmo, né? Como que é, né? Você esperar e aceitar um filho, né? Então, foi assim. Então, eu fui aceitando, vivendo um dia de cada vez, e até que chegou o Miguel, depois de 7 anos. Daí. Quando que você equilibrou aí a Helena, a maternidade que você gostou de ser mãe e entendeu que era ser mãe, junto com a sua vida profissional, porque você gostava, né? Sim. Porque aí depois você se realizou, foi andando sua vida profissional. Quanto tempo levou para você falar, eu tô gostando de tudo isso junto, misturado? Olha, eu acredito que uns 4 anos depois, né? A Helena tinha 4 anos ali, eu comecei a mudar minha mentalidade. Porque eu não sei se é porque você se acostuma no meio, né? Porque tudo é muito novo quando você se torna mãe, né? Então eu falo que é um choque de realidade.
Então aí eu percebi que eu conseguia fazer minhas coisas, eu aprendi a esperar, então eu era uma pessoa que eu não tinha paciência, e então foi por aí, assim, 4 anos depois eu comecei a falar, gente, mas será que a maternidade é tão ruim a esse ponto, né? Porque pra mim, eu falava, meu Deus, a fulana acabou com a vida dela, né? E eu falei, mas até que ponto, né? E aí eu fui amadurecendo isso, claro que com tratamento, com terapia, e entendendo a minha história, né? E eu percebi assim que não ia ser um filho que ia parar, né? A minha vida, né? Dependia de mim, de qual caminho que eu queria tomar, que eu queria seguir, mas que um filho ele poderia até contribuir ao meu favor, tanto no pessoal como profissionalmente, né? Até porque filhos ensinam muito pra gente. Muito. Ensinam muito. Como eu já disse em outra situação, quando nasce um filho, não nasce uma mãe, nasce uma mulher que quer aprender a ser mãe. Isso. E a partir do momento que a gente vai sofrendo essa transformação, que não é uma transformação de pessoa, mas é uma transformação de forma, a gente vai construindo novas habilidades, e com essas novas habilidades, a gente vai modificando também um pouquinho todo esse componente de identidade. Daí a gente não consegue mais se ver se não for mãe. Sim, aham. Não é? É. Então, é toda uma construção. É uma Sim. construção. E eu acho assim, legal, eu falo assim, que eu acho bonito, na verdade, porque eu não consigo separar o meu profissional da minha vida pessoal, porque com a chegada dos meus filhos, eu falo que eu tive muito mais gás, assim, sabe? Eu fico até emocionada. Porque eles dão sentido para aquilo. Porque você transpassa tudo isso, né? Igual eu trabalho com projeto e os meus projetos têm cor, têm vida, e não foi por acaso, né? Quando meus filhos chegaram na minha vida, eles trouxeram isso, né? Então, eu falo que quando você não é mãe, você não para olhar uma flor no parquinho, um céu azul, né? E quando você vira mãe, você começa a prestar atenção nesses detalhes, né? Porque uma coisa é fato. A gente é uma pessoa antes de ser mãe, depois que a gente se torna mãe, a gente se torna realmente uma pessoa diferente, né? A maternidade muda muito. Mas você falou, Sandra, você não vai acreditar na história dela. Você acredita que eu conheço uma história exatamente igual de uma pessoa que descobriu que estava grávida com 7 meses de gestação e que chegou para mim, né? Eu fui... Gente, ficou grávida há quantas semanas? Você ficou? Então, A primeira pessoa do contexto profissional dela que ela chegou e contou, falou, Sandra, eu tô grávida, e começou a chorar. Falei, mas que coisa boa, gravidez, que lindo, né? Ela falou, você não tá entendendo. Eu tô para ganhar. Ela falou, daqui 2 meses você ganha, eu tô de 7 meses. Aí eu falei, como você não percebeu? E é a mesma coisa, tá? Dor de estômago, fui no gastro, fez endoscopia, fez um monte de coisa. Então, conheço essa história, mas é interessante que a gente que é psicólogo, né? A gente estava até falando agora, a gente tem a honra e o privilégio de ter contato com tantas histórias que a gente vai aprendendo tanto com elas também, a teoria nos pontua, mas as histórias elas acrescentam muito, né? E tem um teórico da psicologia, Spinoza, que ele também, eu gosto de fazer citação, né? Você já sabe disso. Eu amo. Ele tem uma frase que talvez traga exatamente isso que eu estou querendo dizer. Ele diz, sou humano e nada do que é humano me é estranho. A gente é humano, né? E consequentemente a gente vive coisas também muito semelhantes ao que todo mundo, né? A gente acha que a gente não vive nada desses dilemas, sabe, Vanessa? Vive sim. Cada um tem um, né? E a gente tenta aqui trazer histórias diferentes das que eu vivo, que daí pra mim é diferente, e para identificar e trazer mais gente e normalizar situações, né? Muitas vezes, lá do outro lado, quem assiste a gente tá achando que é só com você que acontece essas coisas, que o mundo é difícil só para você. E aí o que a gente traz aqui é isso. Existem histórias como a sua ou diferentes como a sua, mas que existe solução. Tem como a gente sair dessa. E aí, quando foi, Fernanda, que você decidiu, junto com seu marido, porque daí, gente, a Fernanda casou com esse namorado, que é o pai dele,
Claro que teve os percalços, né, Fernanda? Ela morava com a mãe, tava no... Passamos, resumimos a história, tal. Ela casou, foi morar com esse marido, né? E aí, quando que surgiu uma história assim? Ai, meu Deus, quero ter outro filho, agora eu quero ter um filho. E aí? Foi uma decisão? Então, essa decisão, a gente conversando, né? É uma questão de amadurecimento, porque como eu passei a maior parte da Helena enquanto bebê estudando, então eu estava fazendo um TCC no último ano, ele trabalhando muito, a gente tinha acabado de financiar um apartamento, então, depois que eu tive filho, eu fiquei 1 ano ainda na casa da minha mãe, né, porque não tinha terminado. Então, foi depois que passou, né, essa fase mais pesada, e aí a gente foi para nossa casa, depois eu saí do apartamento, e aonde que a gente se estabilizou, né, e partiu de um amadurecimento das duas partes, né, então eu falava para ele assim, mas você lembra da Helena pequena, né, ele falava assim, não, porque trabalhava muito, né, eu falei, então, eu também não, eu não tenho lembrança, porque eu virava de noite estudando e TCC, aquela loucura, então eu não aproveitei. Eu falei, e eu vejo assim as mães com crianças, e elas falam de uma forma assim tão suave, assim, né, não que não seja difícil a maternidade, mas elas falam de uma forma tão leve, e eu não senti isso, né. O que você acha da gente tentar, né, ter outro pra gente tentar fazer essa mudança? E aí falei assim, então tá, a hora que vim, né, mas a gente nunca espera, né, então ficou naquela, vamos ver e tal. Isso, a Helena tinha uns 4 anos e foi até que daí eu descobri, depois de 3 anos, que eu tava esperando o Miguel. E aí? E aí foi um susto. Aí foi no começo. Foi no começo. Você tava? Quantas semanas? Eu tava de 1 mês. Ai, glória a Deus, essa Deus bom. Um mês, aí? Porque como eu passei a primeira gestação, a segunda eu não sabia, né? Mas eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa... Você já se conhecia. Eu já me conhecia. Eu falei, opa, tá meio esquisita a coisa aqui, eu falei pra ele, né? Aí eu fui comer, não consegui, era bem pertinho do Natal, não, um dia depois do Natal, aí eu falei, eu vou lá fazer um teste. E fui, mas assim, você vai falando, não é nada não, né? Aí cheguei, fiz aquele teste, comprei aquele teste baratinho, a hora que eu vi, eu chamei ele no banheiro, eu falei, olha isso aqui. Aí ele falou, não. Eu falei, Ele falou, não é. Aí eu peguei, corri lá, comprei outro teste. Deu. Aquilo, assim, era uma mistura de sentimento, assim. Ao mesmo tempo que eu tava feliz, porque eu falei, nossa, finalmente eu vou poder viver esse outro lado da maternidade. Era um sentimento de medo, né? Pelo fato de tudo que eu passei na primeira gestação. E aí... Quanto tempo o Miguel tá? O Miguel tá com 1 ano e 5 meses. E a maternidade é outra coisa? Planejada? É outra coisa. Ela não deixa de ter as suas dificuldades, claro, né? Sim. A maternidade, ela é todo dia ali uma luta diária, nós mães sabemos, mas ela é mais leve, porque você passa por determinadas situações mas você sabe que aquilo ali vai passar, que a sua vida ela vai voltar, ela não vai voltar como era antes, né? Mas ela vai voltar de uma outra forma, só que é a sua história, né? Dentro do seu contexto. Então, eu falo assim, você aprende a jogar o jogo, né? De uma forma ali mais tranquila. Então, hoje eu vejo a maternidade de uma outra forma. Que bom, Fer. Você conseguiu ressignificar. Sim, eu ressignifico isso. E aprendeu. E aprendi. E aprendeu. Vivendo, claro que experimentando, acertando, errando e aprendendo. E aí, como que é ter um bebê? Olha, não é fácil, mas é gostoso. Eu falo assim que é uma mistura de sentimento. Então, quando o Miguel nasceu, eu procurei ao máximo tá com ele, presente, de tudo aquilo que eu senti falta da primeira gestação. Apesar de que com 21 dias de nascido eu já estava na obra, porque eu sou assim, né? Mas eu vivi essa experiência de ter um bebê, e hoje eu olho e falo, meu Deus, já tem 1 ano e 5 meses, foi ontem que nasceu, né? Então é muito mais gostoso, é muito mais leve hoje. Que incrível.
E em outro programa a gente falava sobre o planejamento, né, Sandra? Sobre a rotina, sobre o planejamento, sobre a necessidade que a gente tem de ter o mínimo de previsibilidade das coisas. O quanto a gente conseguir se organizar faz com que a gente tenha um certo equilíbrio. Sim. Né? A gente falava exatamente sobre isso no outro programa. Que não significa que planejar vai ser perfeito, mas é, de certa forma, mais confortável. Sim. Né? E no seu caso teve, daí agora, um planejamento e um amadurecimento. Que bom que em vez de você traumatizar, né, Sandra? Você ressignificou e quis repetir a dose, né? Experiências negativas, elas podem levar a gente a um processo que a gente chama, em análise do comportamento, de condicionamento aversivo, né? Em outras teorias, a gente pode usar o nome de traumas. Para nós falamos em condicionamento aversivo, que é a gente tentar se esquivar de uma situação que um dia foi dolorosa ou de situações semelhantes àquela, né, experiência que foi dolorosa. E como a gente sempre fala, né, fugir de uma coisa que é real talvez seja até um ato de inteligência, né, porque afinal de contas tem perigos reais na vida da gente. Agora, se esquivar de uma experiência que é associada a algum tipo de histórico negativo, pode ser uma situação que nos leva a não viver outras experiências positivas, né? Então, esse condicionamento aversivo que traz um ato de esquiva faz com que a gente, supondo que uma coisa pode ser ruim, não escolha viver aquilo novamente. Mas suposição não é fato. Ah, mas é baseado num fato anterior. Mas em cada momento da vida, em cada fase da sua existência, por conta de tantas experiências que você viveu, cada coisa, mesmo que seja semelhante à anterior, é vivida de uma forma diferente. Perfeito. Então, a esquiva é natural. Mas se a gente ficar sempre se esquivando, a gente não vai viver outras experiências que podem ser boas. Ainda bem que teve coragem. Isso Né? mesmo. Então é isso, gente. A gente vai encerrar o nosso bate-papo assim, porque agora nós vamos entrar para uma parte do programa muito legal. A Sandra já conhece um pouquinho. Nós vamos viver algumas dinâmicas, viu, Fer? Tá. E aí nós vamos se divertir um pouquinho e vamos acelerar e esquentar o nosso papo. Bom, a nossa primeira dinâmica aqui vai ser toca o sino. Vai funcionar assim, Fer. Vou ensinar para vocês. O sininho tá aqui. Vou ensinar para você e vou ensinar para o pessoal. Eu vou te falar algumas palavras, na verdade tem 5 aqui, eu vou mandar você escolher 3. E aquelas que você concorda, eu concordo com isso, eu vivo isso, você vibra com isso, é legal, positivo para você, então você vai tocar o sino. Se não fizer parte da sua vida e você não concordar, você fala que não e se quiser pode explicar um pouquinho. Combinado? Combinado. Podemos começar? Podemos começar, meninos? Manda ver. De 1 a 5, fala um número. 4. Quando eu falar essa palavra, eu acho que eu não expliquei isso pro pessoal. Você vai falar, se você vibra ou não, explica um pouquinho, tá? 4. Vida social após ter um bebê. E aí? Você vive isso, não vive isso? Rola ou não rola? Meio termo. Então dá uma tocadinha. Uma tocadinha de leve. O que você acha sobre isso? Como ficou a vida social depois de ter bebê? Olha, ficou mais difícil. Por quê? Assim, a vida social, ela fica não mais difícil, mas você precisa fazer escolhas, né? Então, não é todo lugar que você tem que estar, até porque você tem uma criança, né? Então, não adianta nada você sair, por exemplo, para ir jantar e a criança não parar e você não conseguir. Então, tem situações que a gente prefere não sair, né? Você sabe que eu falo sempre para as pessoas que todo mundo diz, não, a criança tem que se adaptar à nossa rotina. Gente, eu não estou dando uma opinião pessoal, estou dando uma opinião de alguém que estuda, né? Não, a gente é que tem que se adaptar à rotina da criança. A criança precisa de rotina, não uma rotina rígida, que em nenhum momento ela não possa dormir um pouquinho mais tarde, ou possa comer alguma coisa fora daquilo. Mas nós precisamos nos adaptar a ela. Nós precisamos nos adaptar à necessidade que aquela criança tem de ter essa rotinazinha para ser mais tranquila e tal. Então, também concordo com você. Vida social, ótimo, beleza, tem que existir.
Mas tem lugar que não dá para levar o Sim. bebê, Tem lugar, limite, né? limites, e tem nós limite. temos que nos adaptar à criança, sim. Perfeito. De 1 a 5, outro número. 3. Apoio da família. E aí? Bom, Nas suas maternidades, o que é apoio da família para você? olha, se eu tenho uma família muito unida, então isso é um ponto positivo, porque desde da fase da Helena, os meus pais sempre foram presentes, né? Então, se hoje eu tô onde eu tô, na profissão que eu continuo seguindo, eu devo também a eles, porque é um apoio, né? Então, é diferente de você falar para uma pessoa que não tem uma rede de apoio, né? E falar assim, se você quiser, você faz, né? E a gente sabe que não é bem assim. Então, eu sou muito grata, porque eu tenho uma rede de apoio e eu tenho uma família, assim, que fazem coisas que às vezes eu fico pensando, nossa, será que eu vou ter a capacidade de fazer para os meus filhos? Que lindo. Pedir ajuda é um ato de coragem. Sim. E aceitar, E aceitar. para quem é orgulhosa, também. Gente, é parecida, Fer. Terceiro e último para terminar, de 1 a 5. 1. Teste de gravidez positivo. E aí? Vibra aí. Vou vibrar. O segundo... Vai ter mais? Não. Não vai ter o terceiro teste? Não, 2 tá ótimo. Olha, eu só fiz um. O primeiro eu descobri, né? Ah. Eu fiz um. O primeiro veio, né? Mas... depende da situação que você tá passando, né? Que é o que nós conversamos. O primeiro não foi nenhum teste, mas foi um susto. E o segundo... eu vibrei, mesmo que tinha aquela sensação de medo, meu Deus, e agora? Vou passar por tudo isso, mas foi de alegria. Toda mudança, ela traz um desequilíbrio, Sim. né? Então, é como eu falo sempre, uma mudança, ela envolve um avanço, como se fosse uma caminhada, né? Mudar passos. E cada vez que você muda um passo, não sei se vocês percebem, mas a gente levanta um pé do chão. A gente fica com um Sim. só. Cada passo, ele traz em si um desequilíbrio, Perfeito. né? Mesmo que seja para evoluir. Sim. É isso. E agora, nós vamos para outra dinâmica. Pode descansar o sininho aí. E aí, sabe a caixinha de perguntas do Instagram? Sim. Pois ela mesma. A gente trouxe ela aqui para o nosso programa. Separei 5 perguntinhas e você vai escolher 3 para responder. E a Sandra vai ajudando a gente. Tá. De 1 a 5. 5. Como a sociedade poderia apoiar mais as mães? Eu acredito que seja... Eu falo assim que a sociedade ela poderia acreditar mais no potencial das mães. Porque, principalmente na minha área, que eu trabalho muito com o público masculino, eu percebo que às vezes quando a pessoa ela chega para ver o seu trabalho e aí ela percebe que você tem filhos, ela já fica, opa, peraí, né? Então, eu acho que a sociedade ela poderia ter mais empatia com as mães, com o ser humano, né, de forma geral, e se colocar no lugar do outro, porque eu já passei por situações que outras mulheres que também eram mães, né, e aí fica aquela coisa assim, nossa, mas será que vai dar conta porque tem filho? Então eu acho que a sociedade ela deveria apoiar mais as mães nesse sentido, né, não falar assim, você é mãe, não consegue trabalhar, né, não, se você quer, se é a sua vontade, então vai. Né? Mas eu acho que isso tem empatia. muito a ver com essa construção social. Sim. Que envolve papéis masculinos e femininos, como se uma mulher, a partir do momento que é mulher, ela vai ser só mãe. Isso. Tá? Então, é uma construção social, é um aprendizado social que aos poucos a gente vai mudando e vai mudando a partir do momento que a gente vai mostrando Sim. que isso pode ser diferente, né? Mas às vezes tem aquilo que eu falo para as famílias que eu atendo, casais, né? Que é muito mais fácil ser pai, porque afinal de contas pai é ajudante de mãe, né? Então essa dupla jornada da mulher, ela é um pouquinho não, é bastante difícil, justamente porque é a mulher que vem a
grande responsabilidade e a grande responsabilidade de cuidar e a grande culpa se ela não cuidar. Sim. Né? Como se ela não vivesse 24 horas em função do filho, ela fosse ser uma péssima mãe. E não é Como assim. se você Então, essa mudança esquecesse. cultural que aos poucos a gente vai construindo Perfeito. também. Perfeito. Gente, se abram a conhecer outras mães, outras maternidades, porque mãe não é tudo igual. Não. Não. E às vezes as experiências que vocês viveram dentro da casa de vocês, até como homens vendo as mulheres de vocês, ou as irmãs, ou seja quem, as outras mulheres são diferentes, né? Então isso que você falou é muito legal. Aceitem que as mulheres, as profissionais, elas podem ser mãe Sim. também. Tem gente que tira isso de letra, Tira. né? Pode dar certo, pode confiar. De 1 a 5, Fer, 4. qual foi a maior mudança na sua vida após ter filhos? Eu acredito que na minha rotina. A rotina. Na minha rotina. Tudo muda, né? Tudo. Tudo muda. A gente A vira vida, outra né? pessoa. A vida muda. Perfeito. Concorda, Sandra? Eu acho que aceitar essas mudanças é sempre importante e Porque é inevitável, né? Aprender. Que vai mudar. com elas. Exatamente. Aprender com elas. Terceira e última pergunta da caixinha de pergunta de hoje. 2. 2. Você teve suporte emocional durante a sua gravidez? A primeira e a segunda, já que elas foram tão diferentes. A primeira eu tive dos meus Depois, pais. né, Fer? Porque foi pouquinho. Eles nunca deixaram de me apoiar, mas o foco era outro, por conta das questões que a gente estava E passando. profissional, você teve? Eu tive da minha família, Perfeito. mas de uma forma, né, tumultuada. Do meu marido, no começo, ele sabe disso, né? Eu não tive, até porque ele era uma pessoa muito imatura. Então, assim, da noite pro dia, sou o pai. Ele também virou Né? pai. Então, era aquela coisa, ou, né, eu ouvi muito, ou você larga a sua faculdade e vai cuidar da criança, porque não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, eu ouvi muito isso dele e ele sabe disso, né? Mas porque ele estava ali assustado, era tudo muito novo. E com a maturidade, depois, né, com a vinda do Miguel e a Helena ali já com 4 anos, aí eu tive esse apoio profissional por parte dele, né? Aí ele foi entender que eu poderia ser a Fernanda mãe, mas eu também poderia ser a Fernanda profissional, né? E a minha família, igual eu falei, sempre me apoiou, sempre, desde sempre, daquela forma que eles podiam naquele momento, mas desde sempre até hoje, né, sem eles, eu não seria o que eu sou. E façam terapia, tá, gente? Fala, Fer, Faça. da aceitação. Tá? Porque terapia não De é coisa ajuda de louco, profissional. não. Louco é quem não procura ser feliz. Isso mesmo. Eu acredito que todo mundo teria que passar por uma terapia, porque foi lá que eu consegui enxergar dentro de mim o que estava ali, né? O porquê eu aceitei a minha história, né? E aceitar não quer dizer que é tudo lindo, maravilhoso, Exato. né? Mas eu aceitei, eu aprendi a viver com aquilo, né? De uma melhor forma. E se não fosse a terapia na minha vida, né? Talvez hoje eu nem sei o que seria de mim. Que teria E acontecido. se vocês chegarem na terapia falando, fulana, Sandra, tô ficando louca, eu vou falar o quê? Não, não está. Porque o louco não acha que tá doido. Tá? Então, você chegar com problemas é muito saudável, né? Você ter Querendo essa resolver. consciência. Então, sempre que você se perguntar, tô ficando louca? Até em função de maternidade, fala, eu vou ficar louca? Não vai ficar. Porque o louco não sabe que tá louco. Eu estive com a Sandra, gente, em terapia em 2 momentos, né, Sandra? Em um momento, isso dá até um programa, mas eu vou resumir muito rápido. Quando eu não consegui engravidar, né, Sandra? Foi. E depois um outro momento, quando eu fiz transição de carreira e eu mudei muito, e mudou tudo à minha volta, e muitas pessoas se afastaram de mim, e muitas pessoas chegaram perto, e eu me senti perdida. E na terapia, eu sou muito assim, né, a gente gosta de saber das coisas e resolver. Eu falava pra Sandra, né? Sandra, o que é julgamento, né? O que é fé, porque eu sou uma pessoa de muita fé. O que é religião? O que é a opinião dos outros? Me explica se isso daqui é errado ou certo. Aonde eu vou me basear? Se sendo quem eu quero ser e virando quem eu quero virar
e a mudança que eu tenho feito na minha vida e o que está acontecendo me ajuda a analisar isso sobre certo e errado sem que eu me sinta culpada. E sempre a gente fala isso, né? Inclusive hoje eu estava trabalhando com uma criança no consultório e estava falando justamente sobre a relatividade das coisas através de uma historinha do que o frio pode ser quente. Então eu sempre coloco isso, que não existe o certo e errado, existe o que dá certo e o que dá errado. E existe basicamente duas coisas que elas são muito próximas, a ética e a religião. Elas falam sempre o seguinte: errado é o que faz mal para você ou para uma outra pessoa. Enfim, se não faz mal para você nem para uma outra pessoa e está funcionando na tua vida, segue em frente. Que tá certo. Porque daí eu ia lá e falava isso, sabe, para Sandra. Sandra, eu já fui na igreja, eu já conversei com o padre. Então, o que Deus e a minha religião pensa sobre isso que está acontecendo, eu já sei. E agora você vai me falar de acordo com a psicologia. Sobre a ótica da ciência. Né? Isso que eu tô sentindo. Porque eu sei o que é certo, o que é errado, eu sei o que é fofoca, eu sei o que é verdade, eu sei o que é mentira. Só que eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo culpada. Me ajuda a esclarecer. E daí, na minha história, dentro da minha vida, ela foi me ajudando a cavucar e encontrar por que eu tava sentindo o que eu tava sentindo. Né? Então, é muito... a terapia é terapêutico mesmo. E outra coisa, para terminar, que nós vamos pegar um ponto final mais descontraído sobre terapia, já que a Sandra está aqui, e eu quero puxar a sardinha para ela e para todas as psicólogas que fazem esse trabalho incrível. Ela sempre me falou isso, não é eu acho, é ciência. É ciência. É como 1 mais 1 é 2. É ciência. Então, se você se abrir e fazer o que o seu terapeuta está te indicando, você vai chegar num ponto. Porque todo mundo acha que terapia é conversar e aconselhar. Não, é o tempo inteiro a gente se baseando em pesquisas na área, assim como tem pesquisa, né, em várias áreas de conhecimento, da psicologia também. É tudo científico, é artigo publicado, é pesquisa experimental. A gente não acha nada. A gente não acha nada. A gente é capaz de compreender o processo, fazer análise de consequências e, com base nisso, poder dar algum tipo de orientação a respeito. Isso. Psicologia é ciência. Porque é isso, a gente está aqui hoje, como eu falei no início para vocês, contando histórias. Isso. Então, abrimos a história da Fer. Por quê? Porque ela já foi curada, né? Eu conheço a Fer, ela tem essa história, mas ela tem outras áreas da vida dela importantes, né, Fer, de se levantar bandeiras. Mas que é isso, é uma pessoa que aceitou ajuda. Vocês veem ela falando. Ela foi em terapia, ela aceitou se abrir para que ela pudesse mudar e dar um sentido novo para a vida dela. E de novo, como a gente falou num outro programa, não desistir, mas insistir. Sim. Mas insistir de uma maneira que possa ser bom e possa ser feliz no final. Insistir da maneira correta também, né? Isso não mesmo. Ficar dando murro em ponta de faca. Sim. Exatamente. E a gente precisa aceitar ajuda, né? De quem está à frente e tem experiência. E para finalizar o programa de hoje, nós vamos fazer um bate-volta, tá, Fer? Tá. A Sandra já fez um hoje, nessas gravações, e ela vai fazer outro. O que é o bate-volta? Eu vou falar uma palavra, você vai escolher uma entre 1 a 5, e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Eu falei tal coisa, o que eu penso sobre isso? Relacionado a tudo isso que a gente está partilhando aqui hoje. Tá. Combinado? Pode ir, meninos? Foi. De 1 a 5, Fer? 1. Surpresa. Gestação. Nem podia ser outra. Nem podia. Sandra, de 1 a 5. 3. Emocional. Resposta que vem a partir de experiências que a gente vive na nossa vida. Respostas fisiológicas. A gente sempre fala, o psicólogo preza muito o emocional. O psicólogo preza muito o que gera a resposta emocional. Perfeito. Tem a ver com as nossas experiências. E é tudo. De 1 a 5. 2. Planejamento. É tudo. Quase tudo. De 1 a 5. 4. Mudança. Necessária. Necessária. Como eu acabei de falar, evolução tem a ver com mudança, aprendizagem tem a ver com mudança. É necessário. A gente não é pedra.
que cai e fica parado. Nasci assim, vou ficar assim, por sabe o favor. complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, mudança necessária. E é bom, não é? Não é bom Com mudar? certeza. Tua última palavra, 1 a 5. 2. Planejamento. Ah, não, já foi. 2 é o seu aqui. Rede de apoio. A famosa rede de apoio, né? Como eu sempre digo, procurar ajuda é um ato de coragem. Rede de apoio é uma coisa muito importante. Aliás, eu me lembro que uma vez eu estava num curso e a professora ela falou assim: escrevam numa folhinha de papel 50 pessoas com quem vocês podem contar. É muita gente. Escreveu. Ninguém escreveu, não tinha. Aí ela falou: quem escreveu 30? Ninguém. Quem escreveu 10? Alguns levantaram a mão. Quem escreveu 5? Alguns. Daí a maioria levantou. Ela olhou e nós éramos todos psicólogos. Ela falou: vocês querem cuidar de alguém sendo pessoas tão mal resolvidas assim? A gente pensou: mas por que mal resolvida? Ela falou: porque só pede ajuda quem é muito seguro de si. Quem é inseguro não pede ajuda porque acredita que dá conta sozinho, porque quer mostrar para os outros que dá conta sozinho. Então, rede de apoio é um ato de coragem e, como eu sempre digo, né, ajuda a gente a resolver algumas coisas, e ser feliz é uma responsabilidade muito grande, tem que ter muita coragem para isso. Lindo. E podemos dizer também que escolha ser a pessoa que pede ajuda, né? E que atrai a sua rede de apoio. Porque Sim. eu vejo assim que eu tenho uma personalidade muito difícil. Tem momentos que eu peço socorro, tô lá. E tem momentos que não. É uma pessoa difícil, uma personalidade difícil. E a gente precisa entender que se eu tô precisando de ajuda, eu preciso me adaptar e olhar nos olhos da minha rede de apoio. Sim. E pedir apoio. Até porque né? o óbvio é óbvio pra gente, pro outro às vezes não é. Exatamente. Agora, não é porque é o meu marido, porque é a minha mãe, porque é a minha funcionária. Talvez eles não sabem que eu tô precisando de apoio. Né? Até então eu não precisava. Eu era independente. Incrível. A gente está encerrando aqui. E assim, gente, a gente vai encerrando mais esse programa, que foi incrível. Eu quero agradecer a Sandra, quero agradecer a Fernanda, quero agradecer todos vocês. Quero agradecer quem tá, os nossos parceiros de hoje, a Imperador Home Design com esse cenário lindo, a Riquini, que nos vestiu e vestiu muitas, ou todas das nossas, quase todas as nossas convidadas, o Espaço Rosângela Pontes, que fez a minha produção. Quero aproveitar e pedir para vocês, ajudem aí a gente espalhando tantos conselhos incríveis que esteve aqui. Tenho falado para vocês assistirem esses programas com papel e caneta na mão. Tem frases e ensinamentos incríveis. Encaminha aí para quem precisa ouvir mais e aprender mais esses assuntos. E não esquece de curtir o nosso canal, deixar o seu comentário e ajudar a Rede TV Camon crescer cada vez mais. Obrigado, meninas. Obrigada. Sempre que vocês precisarem, ó, o meu sofá é de vocês. Ai, obrigada pela oportunidade, especialmente, né, de estar aqui com vocês, mas de ter a chance de democratizar a psicologia como ciência. Que lindo. Fico feliz por Para isso. sair do consultório, né, e muito além disso. Eu amo terapia. A Sandra não tá aqui à toa, né? Eu tô puxando o saco dela, mas porque ela merece. Obrigada. Obrigado, Fer. Quer falar alguma coisinha? Deixar um recadinho? Deixa seu Instagram aí. Deixo. E um conselho para as mulheres aí que estão com medo de ser mãe. Bom, para você que é mãe e quer voltar à sua vida profissional, não desista, né? A gente sabe que a maternidade ainda é um tabu dentro da sociedade, mas se você tem, né, vontade e você tem uma rede de apoio, é possível, né? Então não desiste, que, né, eu tô aqui para provar que a gente pode continuar, né? Mesmo de ser mãe, a gente pode ser mãe, a gente pode ser profissional. E meu muito obrigada também pelo convite, meninas, estarem aqui com vocês. Obrigada, amor. Uma salva de palmas. Aliás, né, se não fosse possível, 38 anos sendo psicóloga, 35 sendo mãe e psicóloga. Tá vendo? E agora a avó do Matias.